Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela sua companhia, obrigado por você me acolher na sua casa para rezarmos juntos, meditarmos a Palavra de Deus. Hoje, quinta-feira, e a Igreja nos convida a celebrar a dedicação da Basílica do Latrão. Por isso também temos um texto especial da Sagrada Escritura para ler neste dia. Que nós possamos rezar também por toda a nossa Igreja e também nos sentir responsáveis pela evangelização. A você que está na sua casa, a você que recebe a Palavra de Deus, tem toda uma estrutura por detrás para que você possa receber também este vídeo. Então, ajude-nos a evangelizar sempre. Procure também curtir, compartilhar, convide outras pessoas para entrar em contato conosco, para receber também a Palavra de Deus. Que você possa se tornar, a partir de hoje, um membro também colaborativo desta obra de evangelização. Se você quer colaborar conosco, você pode mandar uma mensagem dizendo: eu também quero colaborar. Bom? Mande essa mensagem: eu também quero colaborar. Aí você pode escrever aqui no comentário deste vídeo dizendo assim: eu também quero colaborar, certo? Então vamos lá, vamos pegar a nossa Bíblia para a meditação da palavra, vamos rezar juntos. Evangelho de hoje, nesse dia da dedicação da Basílica do Latrão, retirado de João capítulo 2, versículos 13 até o versículo 22. Diz assim: A Páscoa dos judeus estava próxima e Jesus subiu para Jerusalém. No templo, Jesus encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, e também as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e virou as mesas dos cambistas, e disse aos que vendiam pombas: Tirem isso daqui. Não façam da casa de meu pai uma casa de negócios. Seus discípulos se lembraram do que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Os judeus responderam dizendo a Jesus: Que sinal nos mostras para fazer estas coisas? Jesus respondeu dizendo: Destruam esse santuário e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus então disseram: Há 46 anos vem sendo construído este santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Jesus, porém, falava do santuário do seu corpo. Quando ele foi ressuscitado dentre os mortos, seus discípulos se lembraram do que ele havia dito e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, quando nós falamos desta realidade do templo, vai muito além de uma construção física de pedra, mas daquele ao qual nós precisamos seguir. Jesus também, em outras ocasiões, em outros ensinamentos, em outra escritura, ele vai dizer que nós também somos templos do Espírito Santo. Assim como ele é o grande templo da vontade de Deus, do projeto de Deus, para uma obra de salvação, uma obra de reconstituição da aliança rompida pelo pecado. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a parte institucional, as construções físicas, elas precisam favorecer o nosso encontro com Jesus, mas elas não são determinantes. Por exemplo, eu tenho a minha paróquia onde eu frequento todos os dias, ou a cada domingo, vou participar da missa lá com a minha comunidade. Se esta capela, se essa igreja fosse destruída, a tua fé permaneceria a mesma. Porque a nossa fé ela não está envolvida com o templo físico, mas o templo Jesus Cristo, Filho de Deus.
E estas pessoas em que Jesus se relaciona nesta situação do Evangelho, elas tinham um interesse para aquilo que era físico. Então, as negociações eram feitas ali na porta do templo para continuar construindo o templo físico, e eles não valorizavam ou não davam o devido valor para a vida de oração, para o encontro com Deus, mas simplesmente para as negociações, para aquilo que é terreno. Então nós não podemos confundir, não podemos fazer com que essas realidades se mesclem. Eu não posso fazer com que o templo seja lugar de comércio. Não, o templo é lugar de encontro com Deus. Lugar de comércio, lugar de comércio. Lugar de oração, lugar de oração. O zelo pela tua casa me consumirá. Isso nós vamos ouvir, né, de Elias. Morro de zelo pelo Senhor Deus dos exércitos. Assim, nós precisamos zelar, ter cuidado. Nós precisamos, de fato, manter, mas não como uma casa de negócios, mas esse zelo para que a gente possa celebrar bem, rezar bem. Assim, cuidar também do nosso corpo, templo do Espírito Santo. Quando a gente não cuida bem da gente, se a gente não alimenta o nosso coração com a oração, com a meditação da palavra, com uma boa leitura espiritual, é como não fazer a manutenção do templo físico. Aos poucos nós vamos indo a ruínas e depois tudo fica destruído. Então, essas palavras que são utilizadas do templo, estrutura física do templo espiritual, elas são para que a gente possa entender como nós precisamos fazer essa manutenção, sem fazer essa confusão, essa mistura de coisas, cada coisa no seu devido lugar. Aí você vai me perguntar, sim, mas então o dinheiro é importante ou não para a manutenção dos templos? Claro que é importante. Por exemplo, aí na sua igreja quebra um vidro, uma janela de vidro quebrou. O que você vai fazer? Você vai ter que trocar aquela janela de vidro. Para trocar aquela janela de vidro, há necessidade de manutenção, dinheiro, né? Então, a comunidade que se organiza para restaurar aquela parte que se quebrou. Assim, tudo. Então, não podemos confundir como uma casa de negócios, mas nós precisamos mantê-la para que nós possamos rezar bem. Na parte de comunicação, essa questão visual, a gente chama de ruídos. Por quê? Porque quando a gente está rezando, e aí você está voltado lá para o altar, e tem uma parte da parede que está estragada, aquilo ali pode me tirar a concentração. Aí você, em vez de parar, pensar, harmonizar os teus pensamentos, de repente você desvia o teu olhar e vê lá que uma parte da parede está estragada. E ali tu perde a concentração. Então, quanto mais nós deixarmos em harmonia o ambiente em que nós rezamos, favorece também o nosso encontro pessoal com Deus. Assim, eu procuro fazer também aqui nesse canal de evangelização, para que a gente possa se manter tranquilo, sereno, para ouvir a palavra de Deus e ter um coração preparado, para que a palavra de Deus encontre morada no nosso coração, templo do Espírito Santo. Peçamos a bênção de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado a você que acompanha todos os dias os vídeos. Convido também agora a curtir, a compartilhar, convide outras pessoas para se unirem a nós nesse canal de evangelização. Você que não é inscrito, inscreva-se, clique em inscrever-se, é totalmente gratuito e vamos juntos fazer com que esse canal cresça cada vez mais. E até o próximo momento de oração.